Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Fitotecnia 1. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula de milho, ok? Sobre a cultura do milho. Só reafirmando aquilo que eu já havia comentado com vocês pelo WhatsApp, né, no nosso grupo lá. Essa aula está demorando um pouquinho mais do que o normal, no que diz respeito ao dia de lançamento, por causa desses problemas que eu tive essa semana passada. A lei de Murphy, né, igual eu brinquei com vocês lá. Que 3 dias da semana passada, o nosso vizinho aqui começou a furar a parede, será que estava arrumando a casa dele? Parecia que o tanto de barulho que ele fez de furo na parede, parece que estava construindo uma nova casa. Então, eu peço desculpas por ter demorado. E no sábado e no domingo, na verdade no sábado, né? Quando eu fui gravar a aula, aí o meu computador que está todo instalado e formatado e configurado para instalação, para gravação, perdão, do que é o OBS, né, que é o programa que eu utilizo, travou o computador, tive que reinstalar tudo, né? Então eu estou gravando hoje, mas eu já esclareci como é que vai ser o funcionamento, né? A gente grava esse vídeo, aí vocês me entregam um resumo até quinta-feira, e a matéria da prova vai até a matéria de hoje, né? Na verdade não é a prova, é um estudo dirigido, né, a respeito do conteúdo até hoje. Então aí, assim que possível, provavelmente eu devo disponibilizar para vocês esse estudo dirigido na quinta-feira, provavelmente, tá? E aí vocês terão em torno de uma semana para vocês redigirem as respostas desse estudo dirigido que eu disponibilizarei para vocês lá no virtual, ok? Então é isso. E hoje nós vamos encerrar com colheita e armazenamento do milho. Então, aí na semana que vem, vocês me entregarão um estudo dirigido e logo após a gente começa sobre a cultura do sorgo, tá bom, pessoal? E aí, encerrando a cultura do sorgo, a professora Simone começa falando a respeito da cultura do trigo para vocês. Combinado? Beleza? Eu sei que o pessoal já mandou algumas dúvidas lá, ou estava no meu WhatsApp. A Milena e o Matheus, eu vou responder vocês lá, tá, pessoal? Não respondi ainda não, porque, igual eu comentei, é muita coisa para fazer e eu tenho que colocar na escala de urgência, porque a gente responde antes. Mas pode achar que eu vou responder vocês lá rapidinho, tá? Em breve eu responderei vocês lá. Vou tentar responder hoje após a gravação dessa aula, tá bom? E aí, pessoal, fica dessa forma. Se qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam para mim lá no WhatsApp, que assim que possível eu respondo vocês, tá bom? Então vamos lá. Última matéria desta prova de milho, tá bom? Desse estudo dirigido aí. Como vocês perceberam, eu não gravei vídeo de cultura, de plantas daninhas, nem de pragas, né, de insetos, nem de doenças. Por quê? Porque doenças já viram fitopatologia. Insetos já viram entomologia, né? Plantas daninhas, as pragas, né, das diversas culturas, você tem uma disciplina só sobre isso. Então, eu não vou abordar isso agora com vocês, porque vocês já viram isso com outros professores. Então, eu não vou ficar chovendo no molhado, não. Então, aqui eu vou dar só as partes específicas realmente do milho, as características específicas do milho, tá? No estudo dirigido, mas já vou adiantando, que terão algumas questões a respeito disso, né? E isso faz parte do próprio processo do estudo dirigido, como se fosse um trabalho, né? Que eu vou disponibilizar para vocês, mas ainda não vou entrar em detalhes ainda não, porque eu estou elaborando ele ainda, tá? Mas qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês podem ficar à vontade para me perguntar aí, tá bom, pessoal? Então, acho que sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula de milho, tá? Provavelmente em outro momento eu gravarei e disponibilizarei no meu canal aqui também, né, a respeito das pragas e doenças e plantas daninhas específicas do milho. Mas não agora, porque a gente não tem tempo, porque eu tenho que terminar a minha ementa, a minha parte, a do milho e a do sorgo, para a professora Simone vir depois, porque senão não dá tempo para a professora Simone vir falar da parte dela. Então, para o estudo dirigido, eu vou cobrar isso daqui de vocês, né, essa parte do que eu disponibilizei e alguma parte que estará implícita na forma de trabalho no estudo dirigido, mas não que você não tenha visto com outros professores, que eu comentei, em fitopatologia, entomologia e plantas daninhas, que são disciplinas que vocês já cursaram ao longo do curso de engenharia agronômica, tá bom? Então, vamos lá então, colheita e armazenamento da cultura do milho. Pessoal, normalmente o pessoal utiliza alguns critérios, né,
para realizar a colheita do milho, né? Então o pessoal olha assim, subjetivamente, né? Como e folhas secas, beleza. Espigas dobradas, beleza. Plantas secas, ok. Aí eu te pergunto, será que colmos e folhas secas, espigas dobradas e palhas secas, né, são critérios altamente objetivos? Muitas vezes não, porque muitas das vezes é subjetivo. Você olha esse aspecto da planta, mas é necessário você fazer uma avaliação lá do grão. O certo mesmo é você fazer uma amostragem, né, daqueles grãos que estão ali na área, você pega algumas espigas lá, né, e retira alguns grãos ali e faz um teste de umidade. Esse seria o mais adequado. Mas se você quiser fazer com relação a esses aspectos visuais, não está completamente equivocado. No entanto, o ideal mesmo é você fazer uma colheita com o grão algo em torno de 18 a 20% de umidade, tá? Esse que seria o ideal. E isso acontece mais ou menos, porque depende do cultivar, em algo em torno de 150 a 180 dias após a semeadura, tá bom, pessoal? Então, esses são alguns critérios que o pessoal utiliza lá no campo, lá, mas tomem cuidado que ele não é 100% correto. Ele tem um nível de precisão bom, adequado? Sim, ele tem um certo nível de precisão, mas o mais correto é fazer isso que eu falei com vocês, fazer uma amostragem e medir, fazer uma medição da umidade do grão lá, para você ter certeza do que você está fazendo, tá bom? Que vamos supor, uma hipótese que pode acontecer no campo lá. Espiga dobrada, parece ser bonitinho, show de bola. Aí de repente, o que acontece? Chove alguns dias lá antes do que você tinha previsto para colher. Aí, vamos supor que essa espiga sua, ela não está bem protegida. Aí pode absorver, os grãos ali presentes, né, podem absorver a água da chuva? Pode. Aí aquela umidade que teoricamente estaria algo em torno de 18%, vamos supor, naquele que se tinha previsto, né? Aí foi elevado devido a essa chuva aí, né? Então aí o certo seria você fazer uma outra avaliação antes que você rapidamente inicie o processo de colheita, sei lá, após 3 dias dessa chuva, tá bom? Então esse seria o recomendado, tá? Espero que tenha sido claro para vocês aí. Qualquer dúvida vocês mandam lá para mim lá. Eu tô meio preocupado também, que além dos problemas que a gente teve semana passada da gravação, eu tô vendo ali que tá relampeando, parece que vai chover agora, né? É bom, né? Bom, porque estava quente demais, né? Eu estou meio preocupado com a chuva. Então, eu vou tentar agilizar. E se eu omitir alguma informação aí, eu mando pelo WhatsApp para vocês. Ou vocês me perguntam lá também, tá? Vamos lá. Aí você não conseguiu fazer a colheita, né? Eu estou falando gravação porque eu estou vendo se minha gravação está certa ali. A colheita naqueles 18 a 20% de umidade, que seria o recomendado. Mas aí você opta por fazer uma colheita prematura, algo em torno de 22 a 24%. Você pode fazer? Sim, pode fazer também, né? Só que tem um pequeno detalhe. Quando você faz a colheita com esse percentual já elevado de umidade, é necessário você fazer uma secagem desse grão, né? Por quê? Porque se você não secar, o que você acha que vai acontecer quando esse grão for armazenado lá dentro do silo, por exemplo, né? Aquela alta quantidade de umidade e temperatura elevada, aquele processo de respiração celular, ele vai ser intensificado. Então você vai perder matéria seca do grão, né? Portanto, perde produtividade. Então, o recomendado é você secar esse material para reduzir o processo de respiração celular, tá bom? E, obviamente, também, né, você estará contornando outros problemas como grãos ardidos. Porque, como a gente sabe, vocês já aprenderam lá na fitopatologia, a maior parte dos fungos e bactérias, né? Não, falar fungo particularmente, que grão ardido, né? Fungo. Então, a maior parte dos fungos, eles necessitam de alta temperatura, né, e de umidade elevada. E na maior parte dos fungos de importância econômica do milho, eles proliferam nessa situação de alta temperatura e umidade, né? Portanto, quando você faz uma secagem, você reduz os problemas de grãos ardidos, né? Porque muitas das vezes esse grão ele já vem com problema do campo, né? Então, isso é uma forma de você minimizar os efeitos de grãos ardidos. E
Com isso também, né, você fazer uma colheita prematura, você tem menos problemas de número de plantas acamadas. Porque quanto mais tempo você deixa o material lá no campo, promovendo uma secagem natural, né, com o passar do tempo, vocês lembram que nós comentamos lá, aqueles aspectos que a planta vai se tornando uma planta mais seca e com os grãos, com a espiga caindo, né? Então, a planta vai ficando seca, frágil, né? E se vem um vento mais forte, vai promover a queda dessa planta, né? A planta vai se tornar acamada, né? Pode acamar, né? E pode inclusive até quebrar, dependendo do vento, do estado daquela planta ali. Então, quando você faz uma colheita prematura, você reduz ou minimiza também o problema que você tem com as plantas acamadas no campo, tá? Então, tem essas todas características aí. Com relação ao tipo de colheita, pessoal, ela pode ser feita manualmente, né, manual, semi-mecanizada ou mecanizada. Na manual, como o próprio nome já sugere, né, todo o procedimento é manual, né, e aí o pessoal normalmente utiliza carretas para realizar essa colheita, retira as espigas, né, coloca em carretas, e o rendimento mais ou menos é de 5 a 7 sacos debulhados por dia, né. Então você vê que o rendimento é bem menor quando comparado, obviamente, a uma automotriz, né? Óbvio, né? Mas a maior parte das propriedades dos pequenos agricultores lançam mão desse tipo de colheita, né? Então, cada um... Isso é, obviamente, pessoal, é por trabalhador, tá? Então, a gente vê que o rendimento é pequeno, mas você trabalha com aquilo que você tem. Então, não, se o pequeno agricultor não tem a possibilidade de comprar um equipamento maior, então ele vai utilizar uma colheita manual, vai fazer debulha manual, então é todo manual o processo. Já na colheita semi-mecanizada, parte é manual e parte é mecânica, por isso que é semi, né? Então, a colheita é manual. Né? Então vai lá o pessoal colhendo, tal, mas na hora de realizar a debulha daquele material, já é uma debulha utilizando um equipamento, né? Então é uma debulha mecânica. Só que a debulha, para ser realizada de uma forma mecânica, é recomendado que o grão já esteja com uma umidade menor. Por quê? Como o processo utiliza um equipamento duro, né, vamos dizer assim, quando o grão está passando e vai realizar a debulha, se tiver uma alto percentual de umidade, aqui no processo de debulha mecânica, na hora de passar pelas engrenagens da máquina e pela parte metálica mesmo, o impacto do grão com essa parte metálica vai fazer com que ele vire uma paçoca, né? Então pode danificar o endosperma ou quem sabe, né, ou quiçá o próprio embrião. Então, tem que tomar cuidado com esse percentual de umidade quando for realizada a debulha mecânica, tá? Já com relação à colheita mecânica, todo o processo é mecanizado, né? Desde a colheita em si mesmo, né, quanto o processo de pós-colheita, né, vamos dizer assim, que você pode pegar aquela espiga e colhê-la inteira ou debulhá-la, né? Então, só que você tem que lançar a mão de alguns critérios para que essa colheita mecânica seja bem executada. Por quê? Porque durante esse processo de colheita, você tem que fazer um planejamento. E esse planejamento, muitas das vezes, ele já começa lá no próprio... Deixa eu alterar aqui. No próprio... plantio. O espaçamento tem que ser colhido, o espaçamento tem que ser o mesmo quando vierem a automotriz, por exemplo, já vindo com a plataforma, o espaçamento ali que você realizou o seu plantio tem que ser o mesmo na hora que os braços virem para realizar a colheita do material, né? Então você tem que tomar cuidado no espaçamento, o tipo de cultivar. Tem algumas cultivares que têm altura de espiga maior, então você tem que regular a altura da plataforma também, né? A divisão dos campos, porque cada campo tem uma inclinação diferente, né? Tem uma peculiaridade que você tem que tomar cuidado para você otimizar o processo de colheita sua mecânica. Qual que é o número de colhedores que você vai ter lá? É um número suficiente para a sua propriedade?
né? E depois que eu colher com esse material, o que eu vou fazer com ele? Se a umidade estiver muito elevada, se fizer uma colheita prematura, por exemplo, né, para evitar os problemas de grãos ardidos, de plantas acamadas, será que eu vou ter capacidade de secar esse material? Né? Eu vou ter um secador, por exemplo? Não sei, secador de ar quente ou temperatura natural? Não sei, são critérios, né, que você tem que pensar muito bem antes para que você tenha êxito na sua colheita mecânica, tá? E com relação às máquinas, elas podem ser classificadas em montadas, né, que são aquelas que são acopladas à tomada de potência do trator, por exemplo, né, e as automotrizes, né, as colhedoras automotrizes, autopropelidas, que a gente vai ver aqui, ó. Então, olha aqui, ó, como as montadas ou acopladas, o próprio nome já sugere, você vê que tem o trator, né? E aí você vê que ela é ligada ali no trator, na tomada de potência do trator. E aí você vê que tem pessoas aqui, ó, vai passando aqui, ó, tá vendo? Vai colhendo a linha do milho, né? E aqui sofre o processo de debulha, né? Todo mecânico aqui, né? E aí é eliminado o sabugo, e aqui tem pessoas que ficam aqui atrás com o saco para que vai recolhendo somente o grão, né? Então esses aqui seriam aqueles tipos, por exemplo, de implementos colhedores chamados montadas, porque elas são acopladas no trator. Você pode ver aqui, ó, a foto de frente dela, ela vai entrando aqui por essa passagem, esse orifício, né? E aí dessa forma, aqui todo é processado a espiga, saindo somente aqui atrás os grãos, tá bom? Então, esse é um tipo que existe no mercado. Outro tipo são autopropelidos, colhedores autopropelidos, automotrizes, né? Então, aqui você pode ver que tem uma pessoa somente manuseando, né? E o equipamento, né? O veículo, e dessa forma, aqui é o material entrando pela plataforma e tudo aí vai ser todo processado ali dentro, né? Vai ser eliminado aqui atrás, aqui, ó, você pode ver aqui, ó, eliminado o sabugo, né? E ali dentro são armazenados os grãos, né? Aí depois esse material ele é destinado aos silos, tá bom? Ele pode ser descarregado em outros caminhões, né? Ou pode ir diretamente para o silo, depende do tipo de logística que você vai utilizar na sua propriedade. Alguns já são utilizados e separados em bags aqui, né? Enormes, né? Aí depois vem outros caminhões e retiram aqueles bags e aí os bags são transportados para os silos. Então depende de cada tipo de veículo, tá? Mas é uma possibilidade aqui. São vários tipos de empresas, né, que com autopropelidos diferentes, né, para realizar esse tipo de colheita no milho, tá bom? E acontecem perdas durante o processo? Lógico, né, pessoal? Tudo tem perda, né? Infelizmente, não existe conversão absoluta de energia, né? E aí o que acontece? Nesse caso, existem perdas também durante o processo. Vamos supor, existem perdas nas espigas que não são colhidas, podem ser derrubadas? Pode. Pode acontecer perdas nos grãos? Podem. Então, algumas situações que podem acontecer. Com relação à perda, com relação às espigas, né? Se a velocidade do trator ou da automotriz estiver muito elevada, você pode fazer com que aquelas espigas elas caiam no chão e não tenham oportunidade de serem colhidas, né? Então, essa é uma possibilidade. Se você não tiver uma regulagem boa também de sua plataforma, você pode fazer com que também essas espigas não sejam recolhidas, né? Outro tipo aqui que pode acontecer, você não está plantas acamadas, que nós comentamos? Então, essa seria, plantas acamadas, seria uma perda de espiga antes do processo de colheita, porque a planta já está deitada lá. Então, na hora que vier a máquina, muitas das vezes, a máquina não vai ter a capacidade de pegar aquela espiga que está deitada lá no chão. Então, você perdeu a espiga antes do processo de colheita, da pré-colheita, né? E isso pode acontecer com uma série de fatores que nós já comentamos aí. Por exemplo, você deixou muito material lá no caminho, promovendo uma secagem natural, e aí vem um vento forte e caiu. Ou então o próprio material ele já não tem uma estrutura forte o suficiente para aguentar o peso daquela espiga, e naturalmente ele cai. Então pode depender do cultivar, pode depender das condições climáticas, é uma série de fatores que pode ser levado em consideração para promover essas plantas acamadas ou quebradas, tá? Antes do processo de colheita.
E com relação a perdas no grãos, aí, por exemplo, a má regulagem do cilindro, né? Então, na hora que a máquina está colhendo, né, se a velocidade do cilindro ela estiver inadequada, vamos supor, se a velocidade do cilindro estiver muito alta ou muito baixa, porque você regula a velocidade do cilindro, muitas das vezes é em função da umidade do grão. Então, ou seja, a umidade do grão, que quando está muito elevada, você necessita de uma velocidade do cilindro maior, porque a umidade estando elevada, é mais difícil de destacar esse grão do sabugo. Então, você necessita de uma velocidade superior. Ao passo que, se os grãos estiverem mais secos, né, aí a velocidade do cilindro pode ser menor. Por quê? Porque é mais fácil destacar esse grão em relação ao sabugo. Então você tem que colocar uma velocidade adequada em rotação do cilindro para que você não tenha grãos perdidos, né, ou jogados fora, nem que eles fiquem presos à espiga, né? Então você tem que regular essa velocidade de uma forma adequada também. Tá? Se você promover uma colheita tardia também, você acaba perdendo o grão, né? Como que isso pode colheita tardia? Vamos supor, no caso, você demorou demais para colher e aí surgiu um problema lá de grãos ardidos no campo. Então, isso é um problema de uma perda pré-colheita, que eu posso dizer dessa forma também, porque uma perda de um grão, você colheu aquele grão, você colheu, processou, mas na hora que você colocou esse grão para dentro da sua máquina, aquele grão ele vai reduzir drasticamente a qualidade daquele material que é armazenado. Então é necessário que depois de um processamento daquele material, esses grãos sejam excluídos. Por quê? Porque você realizou uma colheita tardia. Fazer uma colheita tardia, a umidade do campo foi elevada, a temperatura foi elevada e aqueles fungos ali presentes se manifestaram e promoveram grãos ardidos, por exemplo. E aí você perdeu o grão, né? Você está colhendo, mas é um material que não tem nenhum valor biológico. Porque muitas das vezes esses grãos ardidos, né, que são os fungos que promovem esse tipo de manifestação, eles produzem micotoxinas. E essas micotoxinas são tóxicas tanto para o ser humano quanto para os animais. Então há uma perda de valor de mercado esses grãos aí, tá bom, pessoal? Então são perdas que podem acontecer. Bem, aí colheu tudo mais, beleza, e agora passamos pelas perdas, e depois que esse material que é colhido, né, ele vai passar para o processo de secagem ou não, dependendo da quantidade de umidade do grão. Então, se for um milho em espiga, a umidade inferior a 16% pode armazenar as espigas sem qualquer tratamento prévio. Tá? Isso se for em espiga, pessoal. Agora, se for 16 a 25%, é necessário despalhar as espigas e secá-las por circulação natural de ar, né? Então, você pode conseguir isso, processo de aeração, tranquilamente, se for no silo metálico, por exemplo, né? Ou não, você vai, dependendo da propriedade, da quantidade, você pode colocá-lo sobre o terreno, né? E promover aquela secagem natural ali. E já se for a umidade superior a 25%, é necessário uma secagem, né, com as espigas despalhadas, contudo com a circulação forçada de ar quente. Então, você vê que a diferença de um para o outro aqui, que aqui é o ar natural e aqui é o ar quente, tá bom? Então você tem essas diferenças daí, porque o ar quente ele vai fornecer mais energia térmica, né, para que possa secar mais rápido esse daí. Mas eu queria chamar um detalhe importante aqui, depois que a gente fala sobre temperatura, né? Tem que tomar muito cuidado com essa temperatura também, para você não destruir a semente ou o grão em termos de qualidade fisiológica e nutricional daquele grão ali, tá? Tem que ter temperatura de secagem. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso aí. Então, quanto ao milho em grãos, né, se a umidade estiver inferior a 14%, você pode armazenar sem problemas. Em torno de 14 a 16, é necessário secá-lo com um secador contínuo, de fluxo contínuo de ar, né, natural, tranquilamente. E se for superior a 16%, é necessário uma secagem artificial com ar quente, tá? Então você está vendo aí, cada um tem sua peculiaridade, mas vocês percebam que quando você utiliza
você opta por colher em espiga, você percebe que a umidade ela é maior quando comparada ao do grão, né? Você pode ver claramente aí. E aí, com relação ao tempo de secagem agora, né? Você pode perceber que o milho, até 16% de umidade, ele seca rápido, né? Então, é uma água livre. Agora, você tem de 16 a 14% uma secagem lenta, porque essa água é constituinte da própria célula. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Então, umidades 16% para cima, essa secagem desse material é uma secagem rápida. Porque a água que está sendo volatilizada, sendo retirada dos grãos, é uma água que está entre as células, né? Então, por ela estar entre as células, ela é mais fácil de sair do grão. Agora, quando você retira essa água que está entre as células destes grãos ali, né? E aí você quer retirar a água que está ali presente ainda, né? Essa água residual, o processo se torna um pouco mais lento, né? Porque essa água já é constituinte da própria célula. Então essa água ela já está dentro, essa água que é mais difícil de ser retirada, ela está dentro da célula e muitas das vezes essa água faz ligações covalentes, né, com outras moléculas, o que torna mais difícil ainda de ser retirada, porque como já comentamos isso em bioquímica, né, a ligação covalente é uma das mais difíceis de serem rompidas, né, na natureza. Então, essa água constituinte, que faz parte da própria célula, dentro da célula, é uma água mais difícil de ser retirada. Eu fico até brincando que isso daqui se parece com um pessoal que faz academia. Não sei se tem alguém de vocês que gosta de academia, ou faz academia aí. Lembra que no início, quando você está malhando lá, né, você perde peso rapidinho, né? Aquela gordura que você perde lá, a gordura que sai rapidinho, né? Agora, quando você chega a um determinado nível, é muito mais difícil você perder aquela gordura, porque a gordura já faz parte da sua constituição, né? É uma gordura que está mais ligada à sua musculatura. Então, eu fico brincando que é como se fosse mais ou menos a mesma coisa. No início da academia, você perde rapidinho, depois você demora para perder, né? Tem uma certa estabilização. Aqui é a mesma coisa. No início é rapidinho de perder a água, porque é uma água que está entre as células, né, dos grãos. E aqui já no segundo momento é mais difícil de perder essa água, porque já faz parte da própria constituição dentro das células, tá? Mas é isso daí, pessoal. Não sei se a metáfora foi boa, mas eu costumo utilizar na aula com vocês aí. E aí, pessoal, com relação à temperatura, né? A temperatura que a gente falou com relação ao tempo, agora já com relação à temperatura. Se for um milho destinado para semente, perceba que a temperatura tem que ser abaixo de 44 graus. Mas se for um milho destinado a grão, abaixo de 55 graus. Só que tem um pequeno detalhe aqui, ó. Perceba? Por que tem essa diferença aí? Alguém já pensou por quê? 44 para semente e 55 para grão? E aí? Pensa um pouquinho enquanto bebo mais água. Ó, já viu o trovão ali, ó? Então o tempo tá escuro. Pensa rápido, pensa rápido. Vou responder. Porque senão chove aqui, cai energia, eu tenho que gravar esse vídeo de novo. 44, pessoal, para semente, imagina o seguinte. Muitas das enzimas, né, elas são desnaturadas se você eleva demais a temperatura, né? Então é recomendado que a temperatura seja abaixo de 44 para não promover a desnaturação das enzimas. E não somente a desnaturação das enzimas, mas também as temperaturas mais elevadas fazem com que as membranas celulares elas se desestruturem. Então, se você tem uma desestruturação das suas membranas celulares, você tem um extravasamento do conteúdo celular, né? E aí você promove a necrose daquele tecido, né? E aí é recomendado, já que é um milho destinado à semente, você quer que aquela planta surja novamente, né? Então a temperatura tem que ser no máximo 44 para não promover a desnaturação das enzimas nem a desestruturação das membranas biológicas, tá? Ao passo que se for um milho destinado a grãos, esse grão aqui em particular, pessoal, ele pode ser para animal? Pode, mas principalmente para seres humanos também. Por quê? Porque tem alguns estudos relacionados à temperatura que dizem que o milho, se
se ele for submetido a uma temperatura até 82 graus centígrados, ele pode ser utilizado para alimentação humana, perdão, a alimentação animal, tá? 82, no máximo 82. Mas o recomendado aí seria 55 para você ainda manter a qualidade organoléptica daquele material, tá? Porque acima disso, o milho fica quebradiço, deterioração do grão, perda de energia, de óleo, então não é recomendado, tá, pessoal? Bem, então, né, passado esse momento da secagem, a próxima etapa seria o armazenamento. Então a gente viu lá a colheita, nós vimos os tipos de perda, nós passamos pelos processos de secagem e agora falamos um pouco de armazenamento. O armazenamento das espigas, do milho, ele pode ser na forma de espigas ou pode ser na forma de grãos, tá? Então as espigas podem ser divididas em com palhas ou sem palha. Normalmente o pessoal utiliza com palha com um pequeno agricultor, né? Então o pessoal utiliza os paióis, né? Então você vai ver muitas propriedades pequenas aí, o pessoal armazena em paióis, e isso é muito prático e é muito interessante, porque você pode utilizar estruturas, você pode utilizar materiais presentes na própria propriedade daquele agricultor para a construção desses paióis. Então o custo é muito reduzido, né? E isso é interessante, só que você tem que manter, obviamente, com palhas para minimizar o ataque o acometimento de pragas, né? Sejam elas insetos ou baratas ou ratos, né? Então você vai minimizar o impacto disso aí, principalmente gorgulhos, né, pessoal? A gente vê que tem muito problema de gorgulho, de ratos, né? Que tem que tomar cuidado quando você opta por paiol, né? A Embrapa, junto com a Emater, tem trabalhos publicados nesse sentido aí, recomendações técnicas para a construção de paióis. Quem não entrar no site da Embrapa, Mirisoco ou da Emater, vai encontrar material disponível, tá? E temos também... Pessoal, desculpa aqui, eu vou desligar aqui rapidinho, né? Para não ter o toque de novo, espera um momentinho. Eu acho que eu arrumei. Porque senão não tem como gravar, né? Nesse telefone não toca o dia inteiro. Agora só for começar a gravar que tocou. Deixa eu desligar aqui. É sempre assim. Sempre quando começa a gravar é uma coisa que aparece. Impressionante. Beleza, então. Voltando. Aí, isso que é bom, né? Você não tem um estúdio, né? Você grava na sua própria casa, né? Com som de criança, som de carro passando. É assim, show de bola. Mas continuando então, ó. A gente tá falando de com palha, né? Agora vamos falar sem palha. Então, o que acontece? Nas sem palhas, quando comparado com a espiga com palha, você tem um melhor controle. Por que esse é melhor controle? Então, vou pegar um parênteses aqui, tá? Por que esse é melhor controle? Porque se você promove o expurgo desse material que foi armazenado sem palha, aí fica mais fácil você controlar as pragas ali presentes. Porque vamos supor o seguinte, você utilizou o paiol, e aí já veio alguma forma lá a presença de gorgulhos, de traças, né? Tá lá escondida lá no milho lá. Se ele ficou escondidinho ali, entre a palha, ele vai ficar protegido, mais ou menos protegido. Ao passo que sem palhas, você utiliza utilizar em locais fechados, né? Aí você pode promover o expurgo daquele material com fosfina, né? Isso vai ser utilizado também fosfina, não somente para a espiga sem palhas, mas pode ser utilizado também para grãos, né? Então o pessoal utiliza a fumigação com fosfina, seja o fosfeto de alumínio ou fosfeto de magnésio, tá? Que podem ser utilizados para a desinfestação, né, desse material. Então, tem essa ressalva que você pode ser feita aqui. E a umidade recomendada, quando você vai fazer esse tipo de armazenamento, é algo em torno de 12,5% a 18% aí, tá, pessoal? Ó, a chuva começou. Qualquer dúvida aí, pessoal, você lembra de perguntar para mim, por favor, tá? Porque às vezes eu posso perder o raciocínio aqui de alguma coisa aqui. E aí, continuando,
podemos ter um armazenamento na forma de grãos, tá? Então, na forma de grãos, você pode armazenar em sacos, né? Que é uma opção. Então, quando você armazena em sacos, quando você compara com as espigas, é uma melhor condição de manuseio, né? Porque você guarda os grãos ali em cada saco de 60 quilos. Você grava aquele material em saco de 60 quilos, né? Por exemplo, uma possibilidade, fica mais fácil de você carregar de um lado para o outro, quando comparado com a espiga. E é mais fácil de você trabalhar aquele material em termos de organização também, né? Então, fica melhor. Mas tem que ter cuidado também quando você faz armazenamento em sacos. Por quê? Você tem que fazer combate de insetos e roedores, né? Fazer a limpeza e empilhamento de uma forma adequada, promover uma ventilação daquele material, tomar cuidado com o beiral, né, dos estrados, para isso tudo, para minimizar o surgimento de roedores, né? Você deve utilizar aqui promover um expurgo, né, uma fumigação à base de fosfina, para você combater esse tipo de insetos, de roedores que pode acontecer, que você minimiza muito. Só que tomar muito cuidado, pelo amor de Deus, na hora que você utilizar a fosfina, porque é extremamente tóxico para o ser humano e para tudo, né, seres vivos, né? Então, toma cuidado. Olha a recomendação, lê a bula, né? Lê a forma de utilizar lá. Se já não aprendeu isso lá em entomologia, né? Porque tem que tomar muito cuidado, porque é extremamente tóxico para o ser humano, tá, pessoal? Então, isso aqui. Quando comparado ao anterior, né, aqui em espiga, o custo é mais elevado, a mão de obra é mais elevada e precisa de um espaço também mais adequado para se promover esse tipo de armazenamento em sacos, tá? Mas quando comparado à espiga, você tem uma otimização da sua área como um todo, porque aquele espaço que está sendo ocupado pelo sabugo, quando é armazenado em espiga, ele rouba espaço do seu armazém, né? Ao passo que quando você armazena em sacos, você tem essa vantagem de já ter retirado o sabugo e aquele espaço ali vai estar sendo retirado do montante do armazenamento, tá bom? E o armazenamento a granel, né, que seria o mais recomendado se você tiver a possibilidade de utilizar silos, seja os silos subterrâneos, silos metálicos, né, é o mais recomendado, né. E qual que é a vantagem dele quando comparado aos anteriores? Por ser um ambiente hermético, fechado, você tem uma menor concentração de oxigênio. Por ter uma menor concentração de oxigênio, o que você acha que vai acontecer com aquele material ali? A durabilidade dele é muito maior. A durabilidade dele é muito maior. Por que é muito maior? Se você tem menos oxigênio disponível, né, a respiração celular ocorre em menor quantidade, né? Então, ela ocorrendo em menor quantidade, aquele material seco, né, seja armazenado na forma de amido, quando degradado, né, pela amilase, ele torna-se glicose mais tarde, né? E essa glicose ela passa pela via glicolítica durante a respiração, né, celular, culminando pela respiração celular, né, a via glicolítica, o ciclo do ácido cítrico, né, e depois aqueles ATPs que foram gerados durante o processo, né, vão ser desviados para outras rotas metabólicas, né, e por último, esse material todo vai ser convertido lá na cadeia transportadora de elétrons em mais energia ainda, né? Então todos os processos, essas 3 etapas aí, é a respiração celular. E quando não tem oxigênio disponível, essa degradação da glicose, né, para gerar ATP, ela é minimizada, né? Então, por ter um ambiente hermético, menor concentração de O2, menor respiração celular. Ok, pessoal? A umidade em torno de armazenamento aí gira em torno de 12,5 a 13,5. Então, você vê que a umidade estando mais baixa também, esse material pode ficar armazenado por muito mais tempo ali dentro, sem comprometer a perda da qualidade deste grão, tá bom? Em termos nutricionais.
É necessário também fazer uma aeração, né, para você uniformizar a temperatura, né, retirar os odores e promover uma ligeira secagem. Por quê, pessoal? Lembre-se que a gente comentou. Por que uniformizar a temperatura? Aquele material que está ali dentro, acontece a respiração celular. E durante a respiração celular, libera energia térmica. Você lembra que a gente falou que lá na bioquímica é um processo exotérmico? Ele libera energia. Então, é recomendado, quando a temperatura lá dentro ela seja mais ou menos, né, superior a algo em torno de 5 graus em relação à temperatura externa, é recomendado fazer uma aeração desse material para que você diminua a temperatura daquela massa, para que ela não perca matéria seca, né? Então você não perde a produtividade do grão ali, em termos de matéria, de peso mesmo daquele material, né? Porque se você está perdendo, está tendo uma respiração celular, quem que está indo embora? É o carbono, são as moléculas de carbono na forma de dióxido de carbono, né? Como vai liberar o dióxido de carbono, libera também água. Então você também promove, com o processo de aeração, uma secagem daquele material ali dentro também, né? E por último, pessoal, como eu já havia comentado anteriormente também, é recomendado um expurgo não somente dessa matéria, dessa massa toda de grãos, mas também dos armazéns, né? Então, antes de vocês armazenar, seja qualquer tipo de processo que nós comentamos aí, armazenar na forma de espiga, armazenar na forma de grãos, é recomendado fazer o expurgo com focina, né? Então, você faz o expurgo não somente do armazém em si, né? Mas também você faz um expurgo daquela massa de grãos para você tenha uma maior durabilidade, se posso dizer assim, né, desse material, porque ele não vai ser acometido por roedores nem por insetos, sejam eles gorgulhos ou traças que podem surgir durante o processo de armazenamento desses grãos de milho, tá bom? Pessoal, eu não sei se eu fui rápido demais, eu fiquei preocupado aí em passar o conteúdo para vocês aí, não sei se vocês conseguiram absorver tudo, mas de qualquer forma, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de armazenamento, por favor, entrar em contato comigo lá, seja por e-mail, seja pelo nosso grupo de WhatsApp, tá bom, pessoal? Então, no mais, obrigado pela presença de cada um de vocês, desculpe as falhas que aconteceram aí durante a gravação, no mais, até a próxima aula, fiquem com Deus e tchau, tchau!